Vamos nessa então para a nossa aula de número 7, tá? Nessa aula vamos conversar sobre os poderes da administração pública, os poderes administrativos. Esse assunto aqui é bem importante porque agora a gente finalizou a parte de administração pública na parte concreta, né? Como funciona, quem são os órgãos e entidades. Agora a gente vai começar a ver a administração pública agindo efetivamente. Normalmente, como eu já falei isso uma vez, né? Normalmente os livros aí de direito, eles já atacam poderes, princípios, atos, vambora, e eu acho muito melhor você primeiro enxergar a galera e você vai ver o porquê disso agora, tá? Porque o que a gente vai fazer a partir de agora? Agora que eu já sei quem são os membros da administração pública, eu já sei identificar a administração pública, eu preciso começar a ver esses caras agindo. E para você ver a administração agir, o melhor assunto é atos administrativos. Só que antes de entrar em atos, eu preciso entender a fundamentação lógica da ação de um agente público, tá? Então, por isso, nós vamos trabalhar nessa aula poderes e na próxima aula vamos começar a trabalhar princípios, tá? Provavelmente eu vou precisar de duas aulas, que princípios tem bastante coisa, mas nessa aula aqui especificamente falaremos sobre poderes, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a ideia de um poder da administração pública? O poder administrativo ele é o meio pelo qual a administração consegue colocar em prática aquela ideia do regime jurídico único da supremacia do interesse público sobre o privado. Porque eu preciso que você entenda que o poder que o Estado tem não é um poder pelo mero poder. Tipo, o Estado tem poder, ele faz o que ele quiser. É um poder-dever que o Estado tem para poder produzir as ações da qual a gente espera dele. Então, quando você vê o Estado determinando velocidade máxima da via, você precisa ter carteira de habilitação para dirigir, você precisa ter qualificação profissional para tal área. Quando você vê o Estado criando essas regras, isso deriva dos poderes que o Estado tem para fazer isso. Tá? Então, essa é a ideia de trabalhar poderes. São os mecanismos que o Estado tem para funcionar, para fazer com que ele funcione e atinja os seus objetivos. Vamos para a tela e vamos começar a brincadeira, tá? Tudo começa, antes de tudo, temos que falar sobre o tal do abuso de poder. Porque, veja, quando você fala que uma pessoa tem o poder de agir e esse poder permite que ela tome decisões que pode ser que nem sempre sejam decisões muito naturais, vão ofender uma ou outra pessoa, é óbvio que esse poder ele pode acabar sendo utilizado de uma forma indevida por alguém. Então pode acontecer, infelizmente, de uma pessoa acabar meio que, sei lá, eu esqueci a palavra agora, bela hora para esquecer uma palavra, né? Mas acabar se embriagando, não era essa palavra, mas vamos embora com o poder e achar que pode fazer qualquer coisa. Nesse momento, nós estamos diante de uma coisa chamada abuso de poder. Porque o poder, por si só, ele não é executado da forma que você quiser. O poder ele tem que seguir algumas métricas, tá? E essas métricas, elas ficam muito claras na aula de atos administrativos. Mas aqui eu já vou deixar duas coisinhas para você. Uma coisa chama-se competência e outra coisa chama-se finalidade, tá? Então, qual é a lógica aqui? A lógica é que eu acabei de perceber que eu tô com uma bela de uma mancha aqui na minha camisa, né? Se você não notou, faz parte. Mas isso aqui não é mancha. Estraguei minha camisa lavando. Vê se pode, cara. Eu sou a única pessoa que lava a roupa e consegue estragar a roupa. Mas tudo bem, esquece isso, tá? Ignora, finge que não existe. Mas não vai mudar nada. A ideia é a seguinte: a partir do momento que você tem uma competência, o que significa competência? Significa que a lei colocou nas suas mãos o poder de agir. Tá? Porque, não se esqueça, o direito administrativo, isso a gente vê na aula de princípios de uma forma mais detalhada, mas isso você já precisa saber de cara. O direito administrativo, diferentemente do constitucional, por exemplo, ele é pautado pela regra e pela rigidez, não pela liberdade total. Então, eu quando me encontro na posição de agente público, para que eu possa fazer alguma coisa, essa alguma coisa tem que ser feita de acordo com a lei. Então, a lei fala, olha, se você está no cargo tal, você pode fazer tal coisa. Isso é o que a gente chama de competência. É como se fossem as atribuições que você tem ou as funções que você pode executar, tá? Por outro lado, temos a finalidade. Isso aqui a gente já sabe, toda a conduta da administração pública tem que ser pautada na ideia de atender o interesse público. E essas duas características, que a gente vai chamar mais para frente de elementos ou requisitos do ato, é que fazem você identificar se existe abuso de poder ou não. Porque, basicamente, o abuso ele se divide em dois grupos. O excesso de poder, que é aquele em que o cara está agindo contrário aos limites de competência que ele tem, e o desvio de poder, que é quando ele está agindo contrário à finalidade. Galera,
Alguns doutrinadores vão chamar isso aqui de excesso de competência, desvio de finalidade. Só que não é muito comum acontecer isso em prova, porque na prova fica muito clara a resposta, né? Então, o que que acontece? Nós temos um gênero, que é o abuso de poder, que é quando o agente público age além daquilo que ele pode fazer, e desse gênero temos duas espécies. Tá? A espécie excesso de poder, que acontece quando você quebra os limites da competência, e o desvio de poder, que é da finalidade. Vou te dar exemplos para a coisa ficar claro. Imagina que você é um fiscal de vigilância sanitária e você vai perceber que eu adoro usar esse cargo, porque ele é um baita de um exemplo para muita coisa, tá? Você é um fiscal de vigilância sanitária, você vai até um restaurante, você identifica irregularidades, só que você fala para o gerente assim, olha só, vamos fazer um acordo então? O dono, sei lá, o proprietário, vamos fazer um acordo? Eu venho almoçar aqui de graça todo dia e deixo passar. Além de ser crime e outras coisas, eu sei, o que eu estou fazendo é cometendo um excesso de poder. Por quê? Porque eu tenho competência para fazer aquilo, porém eu estou deixando de executar as minhas funções para atender o interesse pessoal. Cuidado que isso não é desvio de finalidade, tá? Ah, mas não é interesse público. Não, não é isso. A jogada é que eu tenho competência e eu deixei. Isso é uma coisa também que eu quero aproveitar esse exemplo para deixar claro. Galera, quando eu falo em excesso de poder, muita gente acha que é fazer acima do que deve. Abaixo também, você deixar de fazer uma obrigação também. Então você deixar de multar, você deixar de advertir, fazer vista grossa, isso é excesso de poder, tá? Agora vamos para um outro lado que é um exemplo tradicional de livros e que aparece muito em provas, coisas parecidas, tá? Imagina que eu sou o teu chefe e eu não gosto de você de jeito nenhum, tá? Não gosto mesmo, faz parte da vida. Aí vai ter um concurso de remoção. Para quem não conhece, concurso de remoção acontece quando a administração abre a possibilidade de você mudar de sede. Então vamos dizer que você seja... Vamos dar um exemplo de, sei lá, do Tribunal de Justiça. Você trabalha numa comarca de um município longe da sua casa. Aí aparece a oportunidade de você ser removido daquela localidade que é mais longe para uma comarca mais próxima. Só que quando tem muito mais interessados do que vagas, a gente faz o chamado concurso de remoção. Aí vem o concurso e você pensa, pô, eu quero participar. Legal, pode ser que você seja removido ou não. Entendeu a lógica, né? Só que aqui nesse exemplo que eu quero te dar é o contrário. O concurso de remoção é para uma cidade mais longe da sua casa. E você fala, não, não vou participar, tô fora, não quero nem saber disso. E nem tem concurso, na verdade não tem tanta gente interessada, tal, tem vagas lá e não sei o quê. O teu chefe chega para você e fala o seguinte, olha só, eu preciso que você entre no esquema aqui da galera. Você está deixando passar muita coisa, você está fazendo uma fiscalização muito rígida. Tem uns documentos que eu preciso que você deixe rolar, tá? Só que você, cara, tem índole, você é uma pessoa que, né, você não é político, você não, sabe, você não é brasileiro na essência. Você tem um pouco de educação ainda. Logo você para e pensa assim, cara, eu não vou me meter nisso não, eu não quero saber de corrupção, eu tenho uma vida limpa, eu não quero me meter nessas jogadas não, tá louco? E o teu chefe fala, como é que é? Fala, meu irmão, tu não pode fazer nada, você não pode me obrigar, eu sou concursado, tu não vai me mandar embora. Aí o seu chefe fala, não tem problema, mas eu vou te remover para uma localidade bem mais distante. Qual é o detalhe? O que o seu chefe está fazendo? Excesso de poder? Não, porque ele pode. Ele pode determinar a remoção através da administração pública, pode ter uma remoção imposta pelo Estado. Só que ele está pegando um ato que é um ato de deslocamento de servidor para reorganização administrativa e dando uma finalidade diversa do que a própria lei determina. Então ele está fazendo uma coisa que é contrária ao interesse público. Ele não está agindo para melhorar o atendimento. Ele está usando um ato de remoção como forma de punição se o servidor não entrar na lógica dele. Isso acontece muito nas escolas, tá? Municipais, diretores que são deslocados o tempo todo porque o prefeito precisa manter o controle. Acontece mesmo, tá? Bem, mas o Tom tá inventando. Não, isso acontece. Eu tive uma meia-irmã que era diretora de colégio, eu sei como é que funciona. Você entendeu a lógica aqui? Então, qual é a marca do desvio de finalidade? É você pegar um ato que tem uma função específica e usar ele para uma outra finalidade. Pode ser por interesse pessoal ou não, mas a ideia é essa. Então, vou dar outro exemplo melhor, tá? Você é chefe de uma pessoa que você gosta muito, agora não é questão de ódio, é questão de amor. É instaurado um processo administrativo disciplinar contra essa pessoa e essa pessoa cometeu o ato, sim, foi comprovado, tem que ser demitida. Você, como chefe, ao invés de aplicar demissão, você aplica exoneração.
Qual é a diferença? Exoneração você desliga a pessoa do cargo, tá tudo certo. Demissão fica marcada, fica registrada. Ela perde a função dela e ela fica com se for uma demissão a bem do serviço público, vai ficar até um tempo impedido de poder, ou impedida, né, de poder assumir um novo cargo. Você exonera. Exoneração não deixa marca, não deixa nada, não tem nenhum problema. Você não tem ali nenhum registro, porque exoneração não é uma punição, é um mero ato de desligamento. Então, o que você fez? Usou a exoneração para poder limpar a barra da pessoa, quando não deveria. Você deveria ter aplicado a demissão. Então, nesse caso, você tem o chamado desvio de poder. Tá? É quando você usa um ato com uma finalidade diversa para a qual ele foi criado. E ele foi criado, obviamente, para atender o interesse público. Tá? Tem um maceitinho que eu gosto de usar, que é uma loucura da minha cabeça, mas eu acho que funciona, que é o seguinte. Eu não sei se você tem o mesmo problema que eu. Você já percebeu que eu sou uma pessoa chata, né? Eu reclamo de tudo, eu sou velho, essas coisas assim. Pode chamar do que você quiser. Uma das coisas que eu mais odeio no povo brasileiro é música alta. A mania que a gente tem de achar que para mostrar felicidade eu preciso ter música alta. Para mostrar que eu tô bem de vida eu tenho que ter um carro velho com uma porra de um som alto pra cacete. E normalmente eu tenho a sorte de ter vizinhos que são tão inúteis quanto a própria sociedade é quando se trata de respeito à vizinhança. Então normalmente eu tenho uma porra de um vizinho vagabundo que adora escutar música alta. Por que eu tô contando essa história? Porque eu e meu vizinho temos uma coisa em comum. O CEP. A gente mora na mesma rua. Porém, a gente tem uma coisa que diferencia muito a gente. Eu não sou o que meu vizinho é. Competência é excesso de poder. Finalidade é desvio de poder. Tá? Então sempre lembre-se que você mora no mesmo CEP daquele vizinho vagabundo, mas você não é um FDP. Exemplo ruim, mas é legalzinho, você vai lembrar na prova e dane-se, tá? Então, em relação ao abuso de poder, ficou claro, né? Agora nós vamos aprofundar os poderes propriamente dito. Primeiro, nós temos os poderes discricionário e vinculado. Galera, obviamente, de novo, você sabe ler, você lê o slide depois. Quando a lei, eu falei para você que você tem que agir de acordo com a lei, perfeito? Então, se a lei fala que pode, pode. Se a lei não fala nada, você não pode. É basicamente isso. O direito administrativo é muito rígido. Só que a lei ela pode se apresentar para você de duas formas. Ou ela fala, olha, se você encontrar tal situação, você tem que fazer X. Ou ela fala, caso você encontre tal situação, você pode escolher entre X, Y e Z. Pronto. Isso é poder vinculado e discricionário. O poder vinculado é aquele que a lei impõe a sua conduta, inclusive. Você não pode optar por. Se o cara cometeu tal ato, tem que demitir. Você não pode, não, eu vou suspender porque não é uma pessoa tão boazinha. Não, tem que demitir. Agora, no ato discricionário, você tem margem de opção. Olha, dependendo do caso concreto, você pode aplicar advertência, uma fiscalização, uma multa, né? Você pode aplicar uma suspensão da atividade. Você entendeu? É isso. Toda vez que você vê o termo vinculado, você está dizendo que eu estou agindo exatamente como aquele ato. Direito constitucional, aí você aprende o parecer vinculado ou vinculante. Você tem que seguir o que está no parecer. É isso. Agora, discricionário é que eu posso optar. Porém, lembre-se, tudo deriva da lei. É a lei que me dá as opções, não sou eu que invento, tá bom? Então, os poderes, eles podem ser, ou a sua competência, a sua ação, ela pode ser vinculada ao discricionário. Nada mais fácil do que isso, é isso mesmo, tá? Poder hierárquico, também muito tranquilo, a gente viu na organização da administração pública, o poder hierárquico é aquele que te permite organizar internamente. A partir de agora, eu vou te pedir o seguinte, todo poder tem uma frasezinha que marca, eu gosto de usar essas frases nas minhas aulas. Por exemplo, escalonamento de cargos e funções dentro da mesma pessoa jurídica. Isso daqui define poder hierárquico. Porque essas frases que eu uso são as frases que exatamente aparecem em prova. Então o cara vai contar uma história, não, porque minha avó montou uma empresa, blá blá blá, e de repente escalonamento de cargos. Opa! Se eu estou falando de escalonamento, eu estou falando que eu vou ter cargo de direção, cargos de subordinação, cargos de atividade de mera execução simples, né? Então o que eu estou fazendo? Poder hierárquico. O poder hierárquico é aquele que permite a organização interna de uma entidade. Tá? Por isso que quando você tem desconcentração administrativa, você tem hierarquia, você tem subordinação, porque aquilo ali deriva do poder hierárquico. O poder que a prefeitura tem de criar uma secretaria é poder hierárquico. Entendeu? Tranquilo? Beleza. Só que aí a gente tem que aprofundar um pouco nesse ponto aqui. A Lei 9784 de 99 é a lei do processo administrativo federal, óbvio que eu não vou trabalhá-la com você agora, mas ela também é a lei dos atos administrativos, tá? E uma das coisas que essa lei nos ensina é como que o poder hierárquico ele pode ser executado. Porque, veja, existem duas formas do poder hierárquico ser utilizado para você poder fazer uma certa transferência de competências, digamos assim.
Delegação e avocação. Deixa eu te dar os exemplos que vai ficar claro. O que vem a ser delegação? É quando eu detenho um poder, uma competência, e eu vou entregar essa competência para uma outra pessoa fazer. Legalmente, a lei me permite fazer isso. Então, a delegação é essa transferência temporária de competência entre pessoas, tá? Então, sei lá, vai ter um mutirão. Aí te convocam para o mutirão do judiciário. Só que você não tem competência para fazer aquelas movimentações específicas, assinar documentos, sei lá. Teu superior fala, ó, eu vou delegar para você o poder de assinar esses documentos. Então, durante um tempo, você vai poder assinar e a sua assinatura vai ter valor, tá? Então, a delegação é isso. A delegação no Brasil ela pode ser horizontal, então pessoas do mesmo grupo, normalmente entre órgãos, tá? Um órgão delega para outro, e pode ser vertical, que é quando o superior determina para um subordinado. Só que eu não posso deixar de chamar a atenção para o seguinte: quando a delegação acontece, primeiro, não necessariamente eu exijo hierarquia, mas eu posso delegar dentro da mesma estrutura. Então, por exemplo, órgãos que fazem parte da mesma estrutura maior podem delegar competências entre si, tá? Eu não preciso que um órgão esteja subordinado ao outro. Por isso que a gente também tem que tomar cuidado com a delegação horizontal, que ela é possível. Eu só preciso que estejam dentro da mesma estrutura, tenham competência para agir naquele setor, tá? E o artigo 13 da Lei 9784 é uma das coisas que mais cai em prova em relação a isso. Ele traz 3 exceções, tá? Existem 3 tipos de atos que não podem ser delegados. Atos de caráter normativo, que a gente vai falar ainda nessa aula. Acabei de dar uma cotovelada que doeu aqui. Atos de caráter exclusivo, competência exclusiva, e o nome já diz tudo, é exclusivo, eu não posso transferir para outra pessoa, convenhamos. E atos que sejam de julgamento de recurso administrativo. Tá? Então, julgar o recurso administrativo é competência própria de pessoa, eu não posso passar, eu sou juiz, tenho que julgar. Não, eu estou recurso administrativo, não usa juiz não, cacete, é mania, tá? Eu tava gravando áudio de processo ontem. Eu sou o seu superior, tenho que julgar ali um recurso que você colocou contra uma decisão do teu chefe que está entre nós dois ali. Eu tenho que julgar, eu não posso delegar para outra, não, vou passar para outra pessoa, tal, isso não pode. Então, muita gente usa o macetinho do cenoura, né? Que é competência exclusiva, ato normativo e recurso administrativo. Só cuidado que esses macetes sempre escondem um pouco da verdade, né? O recurso administrativo não é competência de propositura, não é competência de tramitação, é competência de julgamento de recurso, tá? Não é qualquer coisa ligada a recurso, é só o julgamento. Então, se a competência é exclusiva, se o ato é normativo ou se você vai julgar um recurso, eu não posso delegar, tá bom? Por outro lado, eu tenho a tal da avocação. A avocação é o contrário da delegação. Enquanto na delegação eu transfiro a minha competência para você, na avocação eu trago a sua competência para mim. E aí só existe a avocação vertical, tá? Não existe a vocação horizontal no Brasil. Então eu preciso de hierarquia, tá? Então por isso que aqui, ó, quando o superior pega de um agente ou de um agente ou órgão subordinado. Então, eu achei que eu estava na tela. Meu Deus, que mania. Eu estou há 30 anos fazendo isso, eu erro ainda. Quando você fala em delegação, a delegação pode acontecer fora da estrutura. A avocação não. A avocação tem que ter hierarquia, tá bom? Se não tiver, não avoca. Um exemplo muito tradicional que a gente pega no direito constitucional é quando o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão do judiciário, mas não é um órgão judicial, ele é um órgão meramente administrativo, quando o CNJ avoca para ele processos que deveriam estar disciplinares, né, que deveriam estar tramitando corretamente contra juízes e que estão parados. Então, o que acontece aqui? É quando o teu superior fala para você, olha, vai ter mutirão, eu preciso da tua competência. E eu puxo, porque eu não tenho inicialmente. Nem sempre, tá? Teu superior vai ter a mesma competência que você. Eu não estou falando de competência de qualidade, estou falando de competência legal mesmo, tá bom? Então, o poder hierárquico ele acaba desencadeando as possibilidades de delegação e de avocação de atos, tá bom? Temos o poder disciplinar e eu já vou aproveitar e deixar aqui a ideia. Quando você fala em poder disciplinar, é o poder de, como eu falei, aquela frasezinha, apurar infração e aplicar penalidades aos agentes públicos. E aqui toma muito cuidado, tá? Quando você estudar o processo administrativo disciplinar lá em estatuto ou qualquer outra coisa, ou até mesmo um procedimento administrativo de responsabilização, se algum dia você estudar lei anticorrupção,
Qualquer um desses processos em que eu tenho uma denúncia ou uma indicação de que um agente cometeu um ato ilícito administrativo e eu preciso julgar, você está diante do poder disciplinar. Porque, gente, o nome já diz, né? Poder disciplinar é o poder que eu tenho de disciplinar os meus. E atenção para isso que eu estou falando aqui. Ah, Dalmo, então quer dizer que se eu estou dirigindo pela rua, eu particular, não sou agente público, e eu levo uma multa, é poder disciplinar? Não. Porque eu só posso disciplinar o que é meu. Eu não posso disciplinar o filho do vizinho. Eu vou disciplinar o meu filho. Concorda comigo? E aqui que entra o detalhe. Quem é que pode sofrer poder disciplinar? Todo mundo que tem um vínculo, por mais miserável que seja, com o Estado. Eu fui chamado para ser mesário da administração pública durante as eleições. Beleza, se você for atuar lá durante aquele período, durante aquela janela, você é um agente público, logo você pode sofrer poder disciplinar. Depois que sair, dane-se. Eu fui chamado para um júri, você pode sofrer poder disciplinar. Você vai estudar comigo mais para frente um detalhe sobre agentes públicos, tá? Mas agente público é qualquer pessoa que tem um vínculo, mesmo que miserável, com o Estado. Então, eu tenho um contrato com a administração pública para consertar computador. Eu sou um agente público, naquele momento que eu estou agindo na manutenção de computadores. Tá? Então não importa o tipo de vínculo. Se eu estou punindo alguém, eu estou punindo uma pessoa que é um agente público. A diferença para a doutrina é que, se é um agente público tradicional, um concursado, comissionado, eu cometo ou eu realizo o chamado poder disciplinar interno, que acontece dentro da própria estrutura. Quando eu estou punindo alguém de fora, uma pessoa que veio voluntariamente, uma pessoa que foi contratada, é um grupo que a gente chama de particulares em colaboração com o Estado, tá? Quando eu puno esse grupo, é o poder disciplinar externo, mas sempre tem um vínculo. Por isso que quando você está dirigindo e leva multa, não é poder disciplinar, porque você não tem vínculo nenhum com o Estado, fora o Estado encher teu saco e mandar na tua velocidade. Entendeu? Então, essa que é a lógica do poder disciplinar. É o poder que eu tenho de poder apurar a infração e aplicar penalidade sobre os meus, tá? Essa que é a jogadinha, beleza? Quando eu falo de poder de polícia, isso vai ficar mais claro, tá bom? E temos o poder regulamentar também. Aliás, pelo tempo que eu estou aqui da aula, eu vou fazer um acordo com você. Eu falei que na próxima aula a gente entraria já em princípios. Eu vou te pedir a paciência de, na próxima aula, a gente entrar em poderes. Porque eu não vou conseguir falar de poder de polícia. Eu sempre quero gravar no máximo 30 minutinhos para não ficar puxado. Então, eu vou separar, porque poder de polícia tem muita coisa para a gente falar. Então, para não sair correndo em 6 minutos aqui e falar sobre isso tudo, eu vou terminar poder regulamentar e a gente trabalha poder de polícia na próxima aula. Tá combinado? Pode ser? Obrigado. Mas isso não quer dizer que a aula acabou, né? Ainda falta falar do poder regulamentar. O que é o poder regulamentar? Frase: é o poder que permite um agente público criar um ato para dar fiel execução a uma lei. Vamos lá? Editar atos com o objetivo de dar fiel execução à lei. Para falar desse poder, eu preciso te dar algumas informações. Primeiro, o poder regulamentar, ele só pode ser realizado por autoridades específicas competentes. Então, não é qualquer agente público que tem o poder regulamentar. É diferente o ato administrativo genérico do ato normativo, que a gente já viu que não pode nem ser delegado, né? O que é um ato normativo? A gente sabe que a lei só pode ser criada pelo legislativo, né? Não tem outra forma. Mas o executivo pode medida provisória, mas não é lei. Para virar lei, efetivamente, para criar ordem, inovar, é assim que a gente fala no direito, né? Para inovar no ordenamento jurídico tem que ser através de lei. E lei só pode o legislativo. A gente sabe disso. Beleza. A partir do momento que você tem uma lei que ela diz que aquele determinado assunto será definido por regulamento, a organização será estruturada em regulamento, a forma de aplicar tal condição será definida em regulamento, o que a gente está criando é a necessidade de editar um ato normativo que estabeleça aquela lei. Porque, veja, nem sempre a lei ela vai ser completa, tá? Às vezes a lei ela vai prever um direito, só que as condições para usufruir daquele direito têm que ser apresentadas em outro documento. Aí nós temos uma coisa no direito chamada princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal acontece quando a própria lei reserva a outra lei a competência de editar determinada coisa. Então, você vai estudar o artigo 40 da Constituição. Você vai ver que tem muita coisa ali que a Constituição fala, olha, essa questão de aposentadoria tem que ser definida em lei complementar. Então, reserva legal, somente mediante lei.
Mas nem tudo está reservado à lei. Então, pode acontecer, e acontece muito, ainda mais quando você estuda a lei de organização judiciária, algumas outras leis aí, de falar assim, ó, um regulamento, um ato normativo, né, um decreto. A ideia de poder regulamentar é o poder que eu tenho de, regulamentar uma lei pré-existente. Então, eu não posso inovar no ordenamento jurídico. Eu posso complementar uma lei que já existe e essa própria lei deixa essa brecha para complementação por ato administrativo. Tá? Então, a gente tem que fazer uma diferenciação muito grande entre lei e ato. Essa é a primeira coisa importante. O poder regulamentar é o poder de complementar uma lei e não de criar uma lei. Segunda coisa importante, somente autoridades competentes podem fazer isso, e normalmente são o chefe do executivo e autoridades grandes da administração pública, entre eles, inclusive, alguns gerentes e diretores e por aí vai. Claro, isso também vai estar na legislação que cria o cargo que dá aquela competência determinada. Lembrando que é indelegável, né? E o poder regulamentar ele pode ser materializado através de portarias, decretos, através de regulamentos, um monte de coisa. Só que tem um pequeno detalhe que a gente precisa conversar. Olha isso aqui. Artigo 84 é o artigo da Constituição que fala de competência privativa do presidente, e uma das coisas que você precisa sempre guardar no coração é que quando você estuda a Constituição Federal falando do presidente, existe uma coisinha chamada princípio da simetria ou da simetria legal, que diz que tudo que a Constituição Federal fala para o presidente vale também como se fosse uma Constituição estadual para o governador, e vai estar na Constituição do Estado, e também na lei orgânica para o município, né, que seria o prefeito. Né? Então, sempre lembre-se que eu estou falando de todo mundo. Por isso eu vou falar chefe do executivo, tá? Não vou falar só presidente da república. Então, compete privativamente ao chefe do executivo. Inciso 4º. Olha a diferença. Sancionar, promulgar e fazer publicar a lei, poder legislativo. Ele não edita a lei, mas ele promulga, ele sanciona, tal. Bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução, poder normativo ou poder regulamentar. Você vai ver a diferença daqui a pouco de poder regulamentar e normativo, tá? Mas até aqui tá claro o negócio? Então, esse ponto aqui é o que me interessa. Não é só o chefe do executivo, qualquer pessoa na posição de direção ela tem o poder regulamentar. Mas calma. O inciso 6º fala o seguinte: compete privativamente, mesmo artigo, ao presidente, ao chefe do executivo, dispor mediante decreto, e aqui ele está falando especificamente de decreto, não é regulamento, não é portaria, não é nada, não é circular, sei lá. Circular é mais um ato ordinatório, mas tudo bem. Decreto. Dispor sobre organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgão, extinção de função ou cargo público quando vagos. E aqui entra um problema. Porque o princípio da simetria legal ele não tem só esse prisma de tudo que é aplicado para um você replica para outros. O princípio da simetria legal, que existem outros nomes para isso, tá? Mas eu aprendi como simetria, tudo minha vida mudou quando eu entendi essa bosta. A simetria legal também diz o seguinte: tudo que é criado por lei ordinária só pode ser alterado ou extinto por lei ordinária. Tudo que é criado por lei complementar só pode ser alterado ou extinto por lei complementar. E você aprende na vida, ou em aulas futuras, que para você criar uma função ou cargo público somente mediante lei. Você não pode criar função ou cargo público através de ato administrativo. E aí eu te pergunto, como é que funciona essa merda? Como é que a Constituição fala que o presidente da República ele pode, através de decreto, extinguir cargo, sendo que o cargo tem que ser criado por lei. Então ele só poderia ser extinto por lei, cacete. E aqui entra um pequeno detalhe. O decreto, no Brasil, ele tem 3 formas. Na verdade, são 2 só hoje em dia, tá? Mas nós temos o decreto propriamente dito, também chamado de decreto executivo, ou simplesmente decreto. Nós temos o decreto-lei, que não pode mais ser editado desde 88, que a Constituição não prevê mais esse cara, mas os decretos-lei que existiam antes de 88, que não ofendem a Constituição, continuam valendo. É só você olhar o Código Penal, por exemplo, né? E nós temos o decreto autônomo, que é exatamente esse cara aqui. O que é o decreto autônomo? O decreto autônomo, segundo o nosso queridíssimo STF, é um decreto que permite o detentor do poder de editar a inovação no ordenamento jurídico. Ou seja, o decreto autônomo é um decreto que substitui uma lei. É basicamente um decreto-lei. O decreto-lei, para quem não conhecia, é quando o chefe do executivo editava um decreto e ele já era uma lei automaticamente. Isso não existe mais no Brasil. Mas o decreto autônomo ele faz às vezes de lei.
E aí foram até a STF e falaram assim, STF, esse inciso 6º da Constituição, no artigo 84, está errado. Porque para extinguir função ou cargo público, tem que ser lei, porra, não pode ser decreto. Para organizar o funcionamento da administração, tem que ser lei, não pode ser decreto. A STF falou, realmente, não pode ser decreto. Salvo nos casos previstos na Constituição. E aí criou-se a figura do decreto autônomo. O decreto autônomo é uma anomalia no meio dos decretos, que é um decreto que pode inovar no ordenamento jurídico. Tá? Então o decreto autônomo ele não deveria existir, mas existe. O STF deu poder para ele e falou, tudo bem, deixa essa porcaria, já tá aí mesmo, vou fazer o quê, né? Então, assim, toma cuidado que o decreto autônomo, que é esse carinha que a gente está falando aqui, ele só pode ser executado por chefe do Poder Executivo. Então, enquanto os decretos executivos, por exemplo, as portarias, os regulamentos, podem ser editados por outras pessoas, o decreto normalmente é de chefe do Executivo, tá? Podem ser executados por outras pessoas, por isso que você vê a Anvisa, né, publicando portarias. Isso é normal, porque eles estão regulamentando uma atividade na qual a lei permite que eles façam isso. O chefe do executivo ele pode decretar, ele pode através de decretos, inclusive inovar no ordenamento jurídico. Só ele. E aqui entra a diferença. O poder regulamentar é exatamente esse ponto que a gente está falando aqui. Por quê? Porque a doutrina ela resolveu confundir as coisas e trabalhar poder regulamentar como se fosse sinônimo de poder normativo, quando na verdade o poder normativo é o poder geral de editar norma para dar fiel execução à lei e o poder regulamentar é o poder próprio dos chefes do poder executivo de editar decretos, inclusive decretos autônomos. Então qual é a jogada na prova? Se a tua banca mostrar que está entendendo que poder regulamentar e poder normativo é a mesma coisa, está tudo bem. Vai ter uma resposta só, não muda nada. É o poder de dar fiel execução a uma lei através de um ato administrativo normativo. Beleza. Agora, se ele quiser falar de decreto autônomo, de decretos produzidos por chefe do executivo, ele pode chamar somente de poder regulamentar. Agora, uma portaria editada por um chefe de repartição que não é o chefe do executivo, nunca pode ser chamado de poder regulamentar. Poder regulamentar é uma espécie dentro do poder normativo que é mais amplo. Ficou claro? Então, então que você colocou poder regulamentar aqui? Porque é o jeito que o pessoal trabalha. As bancas normalmente vão nessa onda. Mas poder regulamentar é uma coisa, poder normativo é uma coisa mais ampla. Se aparecer poder regulamentar como sinônimo, não tem problema. A questão vai deixar claro que não tem outra resposta e que você tem que considerar poder regulamentar como sinônimo. Mas cada vez mais as bancas não estão adotando isso porque a doutrina deixa muito claro que não é a mesma coisa, tá? Então, decreto executivo é aquele que pode dar fiel execução a uma lei. Decreto autônomo é aquele que pode, inclusive, inovar nos limites da Constituição. Isso aqui cai muito em prova, tá? Porque eu até posso, sim, organizar e mexer na estrutura da administração pública, desde que não aumente despesa, nem crie ou determine a extinção de órgãos públicos. Então fica claro que o órgão só pode ser criado e extinto por lei e não por decreto, tá? E aumentar a despesa só pode mediante lei também, não pode por decreto autônomo, tá? E eu posso até extinguir função ou cargo público desde que vago. Se o cargo tiver ocupado somente mediante lei para fazer isso. Que aí você entra naquela história das leis em extinção, né? Cargo em extinção. Enquanto tiver gente, está em extinção, mas não está extinto. Cuidado com esse finalzinho dessa aula que ficou um pouco pesado, eu sei, mas é um ponto muito importante você ter cuidado com o poder regulamentar e normativo. Eu te falei que não ia dar tempo e passou até do tempo que eu queria. Vamos deixar poder de polícia para a próxima aula, então. Beleza? Obrigado pela paciência. Até lá.